E para falar sobre essa medida provisória, eu converso com Mariana Chaguri, que é coordenadora do Centro de Estudos Rurais da Unicamp. Muito boa noite, seja bem-vinda no seu jornal, Mariana. Obrigada, Ana. Bom, como a gente pode ver na reportagem, eu gostaria que você fizesse uma avaliação, dessa medida provisória e quais os impactos da sua aprovação, Mariana. Acho que o primeiro impacto mais central da aprovação dessa medida provisória, eu queria destacar uma coisa antes de falar sobre ela já conta com 802 emendas, propostas de emendas no Congresso Nacional, que é algo muito pouco comum nas tramitações. Por exemplo, a reforma do ensino médio teve 350, mais ou menos, o que dá um indício de como o debate sobre a terra é um debate central a estruturar a dinâmica de organização do poder e da dominação na sociedade brasileira. Por que ela é muito central nesse momento? Porque ela impacta em 3 elementos chaves para a dinâmica de terras no Brasil, sejam terras da reforma agrária ou não. Uma é a reforma na titulação das terras, enfim, a titulação individual de terras de reforma agrária, algo que não é previsto na lei ainda. O outro ponto é a municipalização, de fato, da efetivação da política de reforma agrária. O INCRA se torna, com essa medida provisória, basicamente um órgão que compra e vende terra. Todo o planejamento de gestão da reforma agrária, dos assentamentos, ela passa por uma secretaria especial da Casa Civil, ela é realmente tirada do INCRA, não é nem que a gente está dizendo, o INCRA vai ser reduzido, mesmo. vai ser retirado, enfim, o INCRA se torna um órgão de negociação de terra, de fixação de preço, de compra e venda. As terras podem ser compradas com dinheiro, não mais só com títulos da dívida agrária, o que é uma outra mudança bastante significativa. E a outra mudança fundamental é o avanço nas terras da Amazônia Legal, né? Algo que também, enfim, parecia, de uma certa maneira, protegida contra os avanços da compra e venda, da comercialização de terras. E, enfim, as terras disponíveis no Brasil hoje são terras de índios, são terras de proteção ambiental e elas, de alguma maneira, entram de novo no mapa da compra e venda. E Mariana, na prática, o texto ele prioriza a população de baixa renda ou as grandes empresas e latifundiários? Ele prioriza os latifundiários e prioriza os latifundiários de uma maneira bastante engenhosa, eu diria. Por quê? Porque quando você pega todo o material de divulgação feito dessa medida provisória, enfim, as campanhas de convencimento da população, qual é a primeira coisa que se diz? A primeira coisa é, olha, você, trabalhador rural, pequeno produtor, vai ser beneficiado porque você vai poder ter a titulação individual da sua terra. Esse é o grande elemento chave de convencimento para chamar a população e dizer, olha, e tem algumas frases interessantes, né? Eles dizem assim, uma cartilha que foi divulgada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, enfim, pelo que sobrou do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que eles dizem isso, assim, você assentado vai poder contar com o fruto do seu próprio trabalho e não mais com essas mediações coletivas que envolvem movimentos sociais, que envolvem sindicatos, etc. O que é interessante de se perceber nisso é que, veja, a titulação individual na estrutura agrária que nós temos hoje, o que ela produz efetivamente? Ela torna todas as terras da reforma agrária disponíveis para o agronegócio. Em que medida? Basicamente, você é o titular de um pequeno lote de terra e agora você tem a liberdade de arrendar a sua terra para a usina, você tem a liberdade de arrendar a sua terra para a plantação de laranja, para... Enfim, criação de gado é um pouco difícil, mas enfim, você tem a liberdade, você é livre para arrendar a sua terra para a grande monocultura, na verdade. Então, esse é o principal efeito de favorecimento, enfim, é a capacidade de tornar todas as terras disponíveis para o agronegócio. Confinando e estrangulando muito o alcance, seja da ação coletiva dos movimentos sociais no campo, seja da própria possibilidade de organização de cooperativas, de produção de alimentos, enfim, a lógica da produção que não é a lógica da grande produção. Esse é o principal constrangimento, enfim, tudo que está disponível para poucos atores, para os atores do agronegócio. Por que também ela é muito viável e muito interessante para o agronegócio? Porque a partir do momento em que você traz de novo a dinâmica da luta política e do confronto político para o município, evidentemente, as grandes empresas são atores importantes em pequenos municípios. Então, enfim, as sedes de grandes empresas em pequenos municípios
passam a jogar um papel central no modo como a terra vai ser redistribuída naquele município. Acho que esse é um outro ponto de favorecimento, no sentido de favorecimento não só econômico, mas do poder político dos grandes grupos. Tá certo. Bom, Mariana, eu gostaria muito de agradecer a participação. É um assunto bastante extenso, mas convido para participar outras vezes aqui do seu jornal para falar sobre isso. Obrigada.